Graças e paz, queridos. Iniciamos mais uma transmissão e o nosso desejo é continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, levando até cada um de vocês a boa palavra, que é a palavra de Deus. Em momentos no qual nós estamos reclusos, porém cheios de ideias, cheios de desejo de continuar adorando a Deus e compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas também. Reservei para esse momento um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, capítulo de número 5, do verso 10 ao verso de número 11. Vamos ler o texto. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, rogamos que o teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, nos dando entendimento daquilo que acabamos de ler. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Antes de ouvirmos a mensagem do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus com um cântico. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua
Queridos, é interessante nós observarmos, à luz do texto que acabamos de ler, logo no início, Tiago capítulo 5, do verso 10 ao verso 11, uma temática que deve relacionar-se ao momento em que nós vivemos. Primeiro, nós temos percebido que foram criados uma série de ações para que a igreja, no caso a igreja, pudesse ter vários recursos para serem utilizados no dia a dia, proporcionando exatamente o preenchimento de algumas ações que faríamos fora, de forma externa, e que não é possível no momento. E às vezes a gente percebe que há uma quantidade, um volume muito grande, então não se desesperem ao receber livros, dinâmicas, exercícios do departamento infantil, da UCP. São ferramentas que você pode vir a utilizar 1, 2 ou 3, da proporção que você desejar. Nós estamos disponibilizando esse material exatamente para que você tenha recursos, para que seu tempo não seja ocioso. Mas não é necessário você se entupir de uma série de informações e executá-las todas de uma vez, porque vamos devagar, não dá para fazer isso o tempo todo. Até mesmo as mensagens que nós temos transmitido, alguns irmãos têm dito: pastor, não tenho conseguido ver exatamente na hora, mas vejo depois. Fique tranquilo, ela está lá no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever se você ainda não se inscreveu e poderá então assisti-la no tempo e na hora que você achar necessário. O nosso desejo é alimentar a sua vida, e cada um desses segmentos da nossa igreja está fazendo isso. Temos os adolescentes que foram desafiados e criaram alguns canais na mídia social, temos a UCP, temos o departamento infantil, temos o PH, que também foi desafiado, temos a mocidade, que foi desafiada também. Então temos vários segmentos criando uma série de dinâmicas. Você estará recebendo isso, mas usará no tempo e na hora exata, sem estresse, sem preocupação. Tudo isso é para o nosso crescimento e deve ser usado na hora e de forma correta, ok? Bom, Tiago, ao trazer essas palavras aqui na sua carta, ele está falando de uma paciência triunfante. E essa paciência triunfante, ela tem características que nós estaremos observando. A princípio, observamos que Tiago, ele traz consigo modelos de sofrimento no passado para servir para nós de consolo. Então é muito comum nós nos desesperarmos em algumas situações ou ficarmos preocupados em algum tipo de problema pontual que nós estamos vivendo. Mas quando nós nos deparamos com outras pessoas e começamos a dialogar com elas, é muito comum também essas pessoas então trazerem as suas experiências de vida. Então nesse diálogo nós percebemos que nós não estamos sofrendo sozinhos, que outros já sofreram ou sofrem a mesma situação em que nós estamos vivendo. Isso traz um alívio muito grande. É o que Tiago vai trazer aqui para os crentes, que ele vai escrever essa carta. Ele traz alívio dizendo assim: olha, calma, que o sofrimento ele não é uma coisa só para vocês no momento. O sofrimento já foi experimentado pelos profetas, mas já foi experimentado também por Jó. Então, tenham tranquilidade em relação a isso, porque eles já passaram por tudo isso e eles são modelo de como agir em situações de sofrimento, em situações em que a gente vem a enfrentar dificuldades, e isso traz de fato segurança para os crentes da época e para os crentes na atualidade, porque faz com que a gente comece a olhar as tensões que foram vividas pelos profetas e que foram inúmeras, e pelo próprio Jó, e perceber exatamente que a intenção de Tiago é exatamente nos ensinar a ter paciência. A palavra paciência que ele utiliza é a palavra longanimidade. Longanimidade fala de grandeza de coração.
A longanimidade fala de uma paciência espichada, né? Eu lembro que quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, a gente falou exatamente sobre isso, uma paciência longa, uma paciência que pode ser divina e humana, a paciência de Deus em relação a nós e a paciência nossa em relação aos outros, mas dentro de um propósito em que a gente tem que se espelhar exatamente como Deus faz, como Ele age pacientemente para conosco e como nós devemos agir de acordo com aquilo que Deus nos proporciona em termos de ensinamento na Sua Palavra. E também fala da perseverança, que revela manter-se firme, fala sobre suporte, né, no sentido de suportar, né, aqui no sentido de suportar essas situações de dor, de angústia, tendo esse espelho que nos mostra o que já ocorreu e como aqueles que viveram essas situações viveram e ultrapassaram todas elas, né? Porque ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, né? E depois, quando diz em relação a Jó, tendes ouvido da paciência de Jó, vistes que fim o Senhor lhe deu. Então, esses modelos, eles são importantes para que a gente possa extrair lições, aplicar às nossas vidas em momentos como esse. Podemos pensar aqui, né, como obter uma paciência triunfante em meio à situação em que nós nos encontramos nesse momento e talvez em situações possíveis, né, situações futuras. Primeiro, nós percebemos no texto um apelo. Esse apelo é para que venhamos a seguir o modelo dos servos do passado, e aqui descreve os profetas. Pensamos assim: como os profetas sofreram se eles eram porta-voz de Deus? Os profetas eram porta-voz de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Também devemos proclamar o reino de Deus. Também devemos anunciar o reino de Deus. Então, como eles sofreram? E como eles servem de suporte para cada um de nós? Como a história de vida deles, do chamado e do serviço deles serve para cada um de nós? Bom, nós temos vários exemplos. Nós temos por exemplo, de Elias. Elias é alguém que vai ser oprimido pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. E ele vai fugir desses dois que tentam tirar a sua vida. Então, ele sofre perseguição por proclamar verdades eternas que ferem os princípios e valores de um reino que é um reino que não tem Deus como Senhor e Salvador. Nós encontramos na história de Elias, até mesmo através do rei e da sua rainha, uma adoração a Baal. E Elias vai contra todo esse princípio naquele episódio que nós encontramos de Elias enfrentando os profetas de Baal. Mas nós encontramos também outro profeta, como o profeta Daniel, que é arrancado da sua casa e é levado para o Império Babilônico. E lá ele vai sofrer, até o momento em que ele se destaca, mas ele ainda tem diante de si uma série de ameaças. Conhecemos ele, conhecemos os seus companheiros que mantiveram-se fiéis ao Senhor e que provaram exatamente de que em meio ao sofrimento Deus livra aqueles que se mantêm fiéis, que perseveram na sua fé. Os seus companheiros foram jogados numa fornalha e foram livres pelo próprio Deus. O próprio Daniel também foi lançado na cova dos leões e o Senhor também o manteve, o Senhor também o livrou das bestas feras famintas que estavam prestes a devorá-lo e que não aconteceu com a sua vida. Temos também diante de nós profeta como João Batista, que veio anunciando o reino de Deus, que foi preso e foi decapitado. Então, observamos profetas que sofreram, mas com paciência, mantiveram-se firmes naquilo que precisavam realizar, porque era a vocação de Deus, chamado de Deus. E isso traz para nós exatamente a convicção de que em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a essas ações,
nós precisamos manter-se pacientes, aguardando a resposta de Deus, mas vivendo o ministério que Deus nos concedeu. Por isso que nós temos percebido nesse momento muitos reinventando maneiras de evangelizar. Nós vemos, por exemplo, a confecção de máscaras, né? Aí, se pudermos colocar um versículo bíblico, vai dar um pouco mais de trabalho, mas se você colocar um versículo bíblico na máscara que você está fazendo, imagine, por onde você for, você estará levando na sua máscara um desenho de cenoura ou de bichinho, mas a verdade de Deus. Já pensaram nisso? É o momento de nós transmitirmos a palavra de Deus em meio a uma situação adversa, mas a palavra de Deus não está presa. Segundo, ele fala sobre um aprendizado. Se ele fez um apelo, siga o exemplo dos servos de Deus no passado, pontuando em relação aos profetas, agora ele ele revela algo que precisamos conhecer, que precisamos aprender. Deus abençoa os que sofrem. É exatamente o que o texto coloca. Veja o verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Deus abençoa. E coloca na condição de feliz, alegre, cheio de júbilo. A bênção de Deus traz alegria, porque quando olhamos com alegria, porque sabemos que a vitória em Cristo Jesus sempre virá. E aí a gente observa o que vem a ser essa confiança. É uma confiança de que já falamos aqui, uma confiança de alguém que entende que Deus está presente nas nossas vidas, não importa qual seja a situação. E aí a gente vai recordar um texto onde o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, do verso 7 ao 10, Paulo, aquele que trazia ensinamentos maravilhosos e que em outras situações mostrava os milagres, né, de curas e tudo mais, o apóstolo Paulo tem aquilo que o incomoda tremendamente ao ponto de ser descrito como um espinho na carne. Não vamos entrar aqui em detalhe qual a natureza desse espinho. O fato é que incomoda a vida de Paulo. E é algo que o incomoda de tal forma que ele coloca diante do Senhor pedindo a cura dessa situação. E o que ele tem como resposta é: a minha graça te basta. E ele, como alguém que de fato confia no Senhor, se alegra nessa resposta e continua desenvolvendo o seu ministério de forma feliz. Como ele mesmo diz, posso passar por toda e qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele nos ensina exatamente isso. A bênção no sofrimento. Deus nos abençoa em meio a situações como essa que estamos vivendo. E devemos dizer como Paulo, que se estamos nessa situação, devemos dizer que a graça do Senhor de fato basta em nossas vidas. E isso deve fazer parte da nossa mensagem em relação aos nossos familiares, onde nós vamos anunciar a todos que o Senhor nos abençoa em todo e qualquer momento. Nós não servimos a um Deus que nos abençoa quando nós estamos apenas com saúde, quando estamos vivendo momentos bons. Ele nos abençoa nos momentos em que estamos nos sentindo inseguros, e Ele nos abençoa dizendo que Ele nos acolhe e que nele nós temos refúgio verdadeiro. Em meio às petições de Paulo, Paulo ouve exatamente aquilo que fortalece a sua fé, dizendo: a minha graça, Paulo, te basta. É bênção do Senhor. Em meio a tudo isso, Deus tem nos abençoado. Deus tem suprido as nossas necessidades em Cristo Jesus. Terceiro, ele apresenta um propósito e o faz a partir de Jó. Quando nós olhamos Jó, nós lembramos do seu sofrimento, mas devemos lembrar exatamente da perseverança. A perseverança que Deus coloca em seu coração. Embora em alguns momentos na vida de Jó a gente veja assim a fragilidade humana da carne falando,
mas ele continua crendo que existe um Deus vivo e verdadeiro por detrás de tudo, de todas as circunstâncias em que ele vive. Em meio a tudo aquilo, ele sabe que Deus o sustenta, e ele apresenta isso, essa esperança, né? Paciente no sofrimento, em momentos interessantes da sua vida. Eu quero destacar um deles. Jó, no capítulo 19, no verso de número 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Essa expressão de Jó declara exatamente a expressão que nós devemos ter na nossa mente e no coração que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive de fato. E sei que tudo isso vai passar. Outra está no capítulo 42, na finalização de tudo, que de fato é o que o modelo de Jó nos traz a perseverança de, em meio a tudo isso, entender que Deus tem um propósito e descansar exatamente num propósito que é maior do que o nosso. E no caso de Jó, a gente vai ver que o propósito de Deus era torná-lo maduro na fé. E olha que quando nós observamos o primeiro capítulo, nós vamos ver coisas que Jó fazia, que nós resgatamos no momento de confinamento, de orar de madrugada pelos nossos filhos, pela nossa família em extensão, de juntos orarmos a Deus, termos refeições comunitárias dentro de casa, coisas que não era possível, porque um está trabalhando, outro está estudando, e o nosso culto doméstico e as nossas refeições como família reservavam-se apenas ao domingo, se um ou outro não tivesse compromisso. Então Jó já fazia isso. Então nós temos experimentado desse resgate e olhamos essa beleza da vida e da piedade de Jó, e olhamos a parte final, e ele que fazia isso antes, dizendo logo depois de ter passado por todas essas situações, que ele conhecia, e o conhecimento dele não era um conhecimento tão profundo. A gente se espanta, porque revela que nenhum de nós é bom o suficiente para dizer que na minha casa está tudo bem, na minha vida está tudo bem. Somente quando vêm as tempestades é que a gente começa a perceber que precisamos crescer mais. Então o que nós vemos aqui é que há um propósito em meio ao sofrimento, e Jó nos ensina isso. E Tiago traz isso. Então, há um apelo, sim, há um apelo para que a gente obtenha essa paciência triunfante. Nós precisamos olhar os servos do passado, espelhar-se neles. Precisamos observar também um aprendizado, aprender que confiar em Deus revela para nós a bênção de Deus. Precisamos confiar em Deus, porque a bênção de Deus é para todo e qualquer momento. E nós aprendemos isso com Paulo e com tantos outros servos do passado também. Precisamos entender o propósito de Deus. Uma paciência triunfante, ela revela o propósito de Deus quando então nós olhamos com esperança, sabendo de que tudo isso vai passar. Pode vir outras situações, mas Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua nos ensinando o seu propósito, de sermos maduros na fé e de crescermos mais e mais. Tudo isso tem um contexto interessante. Tiago fala tudo isso baseado exatamente naquilo que é a paciência, naquilo que é propósito de Deus. Ele diz o seguinte, que o ser de Deus, né, proporciona para nós esse ambiente em que as suas ternas misericórdias se tornam abundantes em nossas vidas. Veja que ele fala essas coisas e diz o seguinte: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Porque os servos do passado, porque Jó, porque Paulo obtiveram através da paciência triunfo, por conta das ternas misericórdias e a compaixão divina. Não brotou do coração deles isso, foi enxertado em seus corações. É alvo do amor maior de Deus,
é alvo do propósito de Deus ao longo da revelação progressiva de Deus. Então nós aprendemos aqui que nossa paciência só é triunfante porque Deus é cheio de eternas misericórdias e compaixão. E isso nos ensina algumas verdades importantes que precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração e também compartilhar com outros. Primeiro, à luz de tudo isso que nós entendemos, nós precisamos, em meio ao sofrimento, em meio à dor, à tribulação, fazer uma leitura do que os servos de Deus fizeram no passado, debaixo exatamente dessa ação da misericórdia e da compaixão de Deus. Precisamos entender que ninguém sofre sozinho e que Deus não nos abandona em momento algum. Precisamos também entender que a bênção do Senhor, ela não cessa na vida daqueles que se mantêm fiéis, na vida daqueles que constroem sua casa sobre a rocha, na vida daqueles que têm a paz de Deus, na vida daqueles que são movidos e motivados pelo amor de Deus. Entendemos e percebemos que há um propósito de Deus e esse propósito é maravilhoso porque nos conduz em triunfo ao alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. A concretização do projeto de Deus, onde uma nova criatura, onde aquele que foi lavado e remido pelo sangue cordeiro desfrutará da plenitude, da bênção e da glória de Deus no reino dos céus. Isso tudo revela que uma paciência triunfante se dá a partir do momento em que eu e você desenvolvemos o conhecimento correto do que vem a ser a vida cristã. E então olhamos os servos do passado. Ficamos admirados, sim, pelo que Deus fez, entendendo que Deus faz o mesmo hoje e fará o mesmo até a volta do seu Filho amado Jesus na vida daqueles que aprendem a aceitar o convite de ter Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, na vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que seus corações foram lavados, que seus corações foram transformados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A esses corações lavados, o Senhor então revela conhecimento, e esse conhecimento aponta exatamente para a bênção de Deus. Deus tem uma bênção para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua família. Você precisa desfrutar da graça que é suficiente para fazer calar todo e qualquer clamor no dia da angústia ou no dia em que você está inseguro. E também entender o propósito de Deus, um propósito muito maior, um propósito que revela que a misericórdia do Senhor, que revela que a compaixão de Deus é a razão pela qual nós não sucumbimos a nenhuma dessas situações que estamos vivendo. Deus te abençoe, querido. E que essas verdades o conduzam a uma vida onde pacientemente vamos aguardar triunfantemente a vitória em Cristo Jesus. E isso tudo vai passar. E novamente estaremos juntos de forma presencial, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto isso não acontece, mantenha-se firme em seu lar, compartilhando a graça e o amor de Deus através exatamente das oportunidades que você com certeza terá. Mantenha-se em casa e ao sair de casa use suas máscaras e continue adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Senhor, te agradecemos imensamente porque o Senhor retira de nós a angústia, a ansiedade, o desespero e coloca em nossos corações esperança e nos ensina a ser longânimos, nos ensina a entender a Tua vontade, nos ensina a ver que o Senhor é misericordioso, que o Senhor se move com compaixão às nossas queixas,
as nossas fragilidades. Por isso nós te agradecemos e rogamos que essa graça maravilhosa nos abençoe e nos faça crescer e nos faça abençoar e fazer outros crescerem também. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e até a próxima transmissão.